Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Estou aqui para abraçá-lo ao lado do professor Paulo Bacelar e abrir os caminhos para quem tem dúvidas na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão aí nos escutando e mandando perguntas sempre. Estamos aqui a postos para responder a todas as perguntas. E bota pergunta nisso, porque ao longo da semana foram dezenas e dezenas de mensagens enquanto o professor Paulo Bacelar, você passeava pelas praias do Ceará, subindo e descendo a Serra da Meruoca. Eu estava aqui com a equipe do Jornal Alerta Geral, trabalhando, mas claro, o professor Paulo Bacelar também tem direito a um pouquinho de lazer para vir aqui carregado de informações para você, ouvinte internauta. A primeira dúvida do Francisco Bezerra em Itauá, que nos acompanha pela Trici FM. Eu tenho 17 anos de contribuição e tenho 55 anos de idade. Com quanto tempo eu posso me aposentar? Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar, para o meu xará Francisco, que é Bezerra em Itauá? Nesse caso ele precisa ter aí uns 65 anos de idade, né? Não tem como ter concedido as regras de transição, porque ele precisaria ter 35 anos de contribuição no mínimo, ele não chegará a isso até completar os 65, então ele vai para a regra geral, se aposenta com 65 anos de idade daqui a 10 anos. E você está partindo do princípio que o Francisco Bezerra é trabalhador urbano. Exatamente. Se ele for trabalhador rural, aí ele diz que tem 17 anos de contribuição, né? Então a gente sempre fala quando é contribuição, que é urbano. Se fosse rural, ele teria que continuar na agricultura até os 60 anos de idade, se aposentar como trabalhador rural aos 60 anos de idade, mas aí teria que estar trabalhando na roça até completar a idade. Resposta dada ao Francisco Bezerra. Ouviu, Francisco, como aqui a promessa é feita e cumprida? O Alverne Lacerda foi porta-voz dessa sua mensagem no último sábado e eu prometi, diga ao Francisco Bezerra que a pergunta abre o alerta geral. Então, eu espero, Francisco Bezerra, que você esteja contemplado com essa explicação do professor Paulo Bacelar. Agora quem nos espera com explicações é a Nívia em Paramoti. Meu pai é agricultor aposentado, minha mãe é auxiliar de serviços gerais. Se eu chegar a falecer, minha mãe tem direito a ficar recebendo pensão, ou seja, se o pai chegar a falecer, a mãe tem direito à pensão, professor Paulo Bacelar? Com certeza, tanto ela quanto ele são segurados da Previdência. E um falecendo, o outro irá receber a pensão por morte, por eles serem independentes um do outro. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta da Flávia em Itapajé. Ela faz um relato que é agricultora, pensionista e recebe pensão por morte do companheiro, que aconteceu a morte em 2011. Aí ela disse que tinha uma arma de fogo dentro de casa, que era do companheiro, e acabou sendo essa arma apreendida. E ela pergunta, professor Paulo Bacelar, se vai ser condenada por isso, se vai ter o CPF suspenso, se vai ter algum prejuízo do ponto de vista previdenciário. Dá para responder porque a pergunta é longa e eu antecipei essa dúvida, Flávia, aqui para o professor Paulo Bacelar e ele nos traz agora resposta a essa sua dúvida. Olha, Zé, ela pode sofrer um processo, né, por ter uma arma que não seja registrada, alguma coisa assim, mas em relação ao benefício dela, caso ela seja condenada e presa, aí eu vou colocar isso como se fosse uma questão para todo mundo, né, que tem algum problema na justiça, que o benefício ele não é suspenso quando a pessoa é condenada por algum crime.
ele vai continuar sendo pago pelo INSS, e ela, se for presa, se estiver no presídio, se a pessoa estiver no presídio, qualquer pessoa que estiver com benefício, recebendo benefício, estiver no presídio, estiver presa, ela precisa cadastrar no sistema do INSS um procurador. Precisa ter uma procuração para recebimento de benefício, específica para recebimento de benefício, e juntamente com a procuração, um atestado carcerário dizendo que ela tem impossibilidade de ir até o banco, de locomoção até o banco. Então, essa pessoa ficará responsável de receber o pagamento e fazer a movimentação daquele benefício. Mas o benefício não é nem cessado, nem bloqueado, somente se ela tivesse um BPC é que seria suspenso ou cessado o benefício. Mas como é pensão por morte, o benefício continua sendo pago e ela precisa cadastrar procurador. Se você tem dúvidas sobre algum benefício pago pelo INSS, mande a sua mensagem aqui, 085 99273 4353. Benil Vasconcelos, em Cariré. Trabalho desde 1985 até hoje, mas tenho muitas falhas durante esse período. Em 2013, entrei na Vigilância Armada e trabalho até os dias atuais. Antes, trabalhava na construção civil, como pedreiro, e tenho hoje 58 anos de idade. Tem alguma chance de me aposentar? Como tem, né, professor Paulo Bacelar? Tem sim. Esse período de Vigilância Armada, ela vai ser considerada especial até 2019 para ser convertido em tempo comum, para ele somar com o tempo de pedreiro, e esse período de 85 também até 94, se ele tiver um PPP desse período, é possível também que seja considerado período especial. Então precisaria fazer, nesse caso, uma análise aprofundada com essas conversões de tempo especial em comum, e pela idade dele também, que ele não informou, né? Aliás, 58 anos de idade. 58 anos de idade agora. Então, com essa idade e esse tempo convertido em aposentadoria especial em comum, a gente poder ver quando ele seria melhor a aposentadoria dele. Mas, olhando aqui, assim, de longe, Luciano, sem fazer uma análise muito aprofundada, ele teria direito à aposentadoria ainda com 65 anos. Precisaria esperar a idade para ter direito à aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, quero mandar um abraço aqui, um bom dia para os ouvintes que nos acompanham neste momento. Tem aí o ex-senador Luiz Pontes também nos acompanhando pelas estradas do Ceará. Obrigado a você, ouvinte, que neste momento tem a opção de sintonizar uma das 35 emissoras de rádio que retransmitem aos sábados o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Claro, estamos também pelas redes sociais do Ceará. Agora, quero dizer ainda para o Benil Vasconcelos que você foi preciso nesse esclarecimento, professor Paulo Bacelar, que logo na abertura do programa de hoje você disse para o Francisco Bezerra que com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade ele se aposenta. Isso vale para qualquer homem. E também o Benil, nesse caso com 58 anos de idade, mais 7 anos e completando 7 anos para fechar os 65 anos de idade e completando os 15 anos de contribuição, o Benil terá a aposentadoria garantida. Antônio Fernandes, em Itapiúna. Vivo com uma mulher há 30 anos, ela tem 23 anos de sindicato, ela é agricultora. Lembro, professor Paulo Bacelar, que nós respondemos com detalhes essa dúvida do Antônio Fernandes. Aí ele diz, toda a vida ela trabalhou junto comigo, ela tem provas, são poucas as provas como agricultora. Nesse caso, ela pode aproveitar as provas dele, do marido, para garantir a aposentadoria rural? Com certeza, a prova rural, ela serve para o grupo familiar. Então, o marido que trabalha na agricultura junto com a esposa ajudando, plantando, colhendo, junto com o marido, e ela não tendo documentos em nome dela, as provas em nome dele servirão para ela. E do mesmo jeito, se ela tiver provas em nome dela, também servirá para comprovar a atividade rural também do marido. Então, o grupo familiar, que é o esposo, a esposa e os filhos, essa prova ela serve para todos os membros do grupo familiar. Memorize na sua agenda este canal que está à sua disposição para todos os esclarecimentos na área da Previdência Social. É o nosso WhatsApp 085 99273 4353. O Fernando está em Heriutaba. Minha esposa foi diagnosticada com um tumor no joelho e fez uma cirurgia. Não consegue andar, não consegue trabalhar. Ela tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar?
Olha, ele diz aqui que ela tem um salão, né, mas não está podendo trabalhar. Mas ela precisa estar contribuindo. Se ela tem um salão, ela deve contribuir como proprietária, como dona do salão, como contribuinte individual, empresária, e requerer o benefício com as provas dessa doença que ela tem, que está incapacitando ela para o trabalho. Então, o laudo médico, nesse caso, é importante, e também é importante que ela esteja contribuindo. Professor Paulo Bacelar, da região centro-sul do Ceará, em Acopiara, está a Patrícia, com o seguinte relato: meu esposo trabalha na indústria têxtil há 26 anos de contribuição, 46 anos de idade. Quanto tempo falta para o meu esposo pedir a aposentadoria? Qual é a resposta para a Patrícia, professor? Olha, se ela tem 26 anos de contribuição Ele, hoje, no caso. o esposo, né? dela. Eu não posso ter a certeza da questão da insalubridade, da exposição a agente nocivo, porque precisava ter o PPP para saber se ele se enquadraria numa atividade especial, com a exposição a agentes nocivos, químicos, físico-biológicos. Mas, como ele tem 26 anos de contribuição hoje, ele teria aí 22 em 2019, é isso? 22. Faltando ainda 8 anos para 30 anos, mais 5. 13 anos, né? 13 anos para chegar aos 35 anos em 2019. Então, teria que cumprir 13 anos de pedágio, né? O pedágio de 100%. Então, 35 mais 13... 48. 48 anos de contribuição, né? Ele teria que ter 48 de contribuição. E 46 anos com 13, com mais... 61. Ele teria 61. aqui muito tempo de pedágio e não atingiria esse pedágio antes dos 65 anos de idade, pelos meus cálculos aqui. Patrícia, então, nesse caso, regra geral, 65 anos de idade. Patrícia, eu acompanhei o raciocínio, ou melhor, o esclarecimento do professor Paulo Bacelar, e eu compreendi. Por exemplo, aqui não está esclarecida na sua pergunta a função que o seu esposo exerce na atividade têxtil, porque em algumas áreas da indústria têxtil tem a função que acaba sendo insalubre para quem atua nessa área. Se você tiver algum componente em relação, alguma informação sobre esse tipo de atividade, o professor Paulo Bacelar, no próximo sábado, pode orientá-la ainda mais sobre os caminhos da aposentadoria do seu esposo. Mas, diante do que falou o professor Paulo Bacelar, o seu esposo entra na regra geral, ou seja, 15 anos no mínimo de contribuição, que ele já fez o dever de casa, e 65 anos de idade. Mas como ele continua trabalhando e já tem muito tempo também de contribuição, além dos 15, é melhor que ele continue contribuindo, porque quanto maior contribuição ele tiver, maior vai ser a sua média de contribuições e maior vai ser o percentual sobre a média. Então ele vai se aposentar com 65 anos, possivelmente com 100% da sua média de contribuições. Mais uma dúvida: Jackson Pinheiro está em Russas. Ou melhor, ele diz que é de Russas, mas mora em Alagoas, é motorista carreteiro, queria saber quanto tempo demora para eu me aposentar. Aí o Jackson diz: trabalho como motorista desde os 24 anos de idade, hoje tenho 33 anos, completou 24 anos, 24 de contribuição em junho, já tenho uma carteira profissional de trabalho há mais de 15 anos. E aí, professor Paulo Bacelar, o que é que diz aqui? Eu acho que eu me confundi aqui na idade dele, deu para compreender? Ele diz o seguinte: trabalho como motorista desde os 24 anos de idade, tenho 33 anos fechados. E então? Mas é aquela coisa, o motorista hoje ele não se enquadra mais como aposentadoria especial. Então ele é considerado contribuinte individual, se ele não tiver carteira assinada, e ele vai ser enquadrado como trabalhador comum. Então ele vai se aposentar também com 65 anos de idade, 15 de contribuição no mínimo. Quanto mais tempo ele contribuir, maior vai ser a sua média de contribuições sobre o que ele contribui, maior vai ser o seu percentual também. Mas ele precisará ter 65 anos de idade para poder se aposentar. Então, Jackson, que hoje tem 33 anos de idade, dirige desde os 24 anos, embora diga que tem a carteira profissional de habilitação há mais de 15 anos.
pela explicação do professor Paulo Bacelar. Regra geral, 65 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Fico feliz, professor Paulo Bacelar, com essas perguntas no perfil de idade do Jackson, que tem a preocupação desde jovem Isso em todo o programa. para construir os caminhos da aposentadoria, naquele pensamento que quem contribui para a Previdência Social não tem apenas garantida a aposentadoria, mas outros benefícios que acompanham os segurados asseguradas. E quem sabe dos seus direitos mais cedo tem mais possibilidade de ter uma aposentadoria melhor, porque isso pode ser programado daqui para frente. Então, com o conhecimento, a gente programa e tem uma aposentadoria melhor. Gostei dessa frase. Quem tem conhecimento sobre a Previdência Social, é mais ou menos assim o professor Paulo Bacelar, tem mais segurança na construção dos caminhos da aposentadoria. Maria Conceição, em Crato. Crato é festa, é alegria. Ex-Pocrato, professor Paulo Bacelar, pegue a sua moto e vá pelas estradas do Ceará até a região metropolitana do Cariri, porque o mês de julho é de muita alegria. A Maria diz o seguinte: sou funcionária pública desde 1982. Vai contando aí, professor Paulo Bacelar. Profissão, auxiliar de enfermagem. Em 2016, recebi a carta de afastamento para aguardar a aposentadoria definitiva. Vou fazer 60 anos de idade agora, no dia 6 de julho. Agora, professor Paulo Bacelar, ela fez 60 anos de idade na última quinta-feira. Parabéns ainda, em ritmo de aniversário, a Maria Conceição. E até agora não saiu a resposta sobre a aposentadoria. Aí ela pergunta: eu queria saber se vou receber algum direito por tempo de serviço e quando vou me sentir aposentada, mesmo confirmando essa documentação. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, a servidora pública, ela não tem tempo de recebimento de indenização por tempo de serviço. Existem os anuênios, existem algumas vantagens do servidor público que ela pode acumular no seu período de que foi servidora pública, de acordo com a legislação da localidade onde ela trabalha, né, que é em Crato, e ela poderá ter direito a isso, a licença-prêmio, anuênio, mas essas vantagens são independentemente dela se aposentar, mas ela já pode ter direito a isso. Agora, em relação à aposentadoria definitiva, ela só se dá após a homologação pelo Tribunal de Contas do Estado. Então ela pode se considerar já aposentada, mas o que vai ficar faltando mesmo é a homologação pelo TCU, pelo TCE, que é Tribunal de Contas do Estado. Então, nesse caso demora mais um pouco, mas ela já pode se considerar aposentada. Então, Maria Conceição, tranquilizadora essa resposta do professor Paulo Bacelar. Pode ter sido frustrante nesse aspecto de não ter direitos a receber após a aposentadoria. A Maria Conceição, ela não diz, professor Paulo Bacelar, se é funcionária pública municipal ou estadual, mas as regras que você expõe aí sobre as condições de aposentadoria valem tanto para o município quanto para o estado, e basta aguardar o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE, homologar, oficializar, publicar o ato da sua aposentadoria. Então, a você, Maria Conceição, parabéns, você sinta-se aposentada de acordo com as palavras do professor Paulo Bacelar. Marcineide está em Novo Oriente. Tenho 13 anos de contribuição, sou funcionário de empresa privada. Eu não sei se é a Marcineide que faz essa pergunta ou o esposo dela. Se for funcionário de empresa privada, o professor Paulo Bacelar vai explicar também. Ultimamente venho sentindo muitas dores na coluna, pois tenho 2 hérnias de disco, uma lombar e outra na cervical. Tenho direito a auxílio doença? Vamos supor, professor Paulo Bacelar, que essa pergunta seja feita tanto pela Marcineide quanto pelo companheiro dela ou alguém que está dentro de casa, no caso, o homem, né? Essa regra do auxílio doença vale tanto para o homem quanto para a mulher? Perfeito. O que vale no auxílio doença não é nem a doença, é a incapacidade para o trabalho. A gente sempre fala que quando a pessoa disser que precisa saber se tem direito a algum benefício ou não, você não pode se espelhar na doença que você tem, e sim na incapacidade que aquela doença está causando para que você não possa exercer o seu trabalho no dia a dia. Então precisa ter um laudo médico ou um atestado médico atestando a sua incapacidade, dizendo que você precisa se afastar
por um determinado período, e aí sim você terá direito ao auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, tem uma das peças publicitárias produzidas pelo Sistema Ceará Agora de Comunicação sobre o alerta geral, e em uma desses textos a gente diz o seguinte: a aposentadoria não é coisa de velhice, né, professor Paulo Bacelar? É nesse caminho que a Giovana Ellen de Ibaretama deixa a seguinte pergunta: tenho 20 anos e queria saber se posso pagar o INSS. Quais benefícios eu terei no futuro? Não apenas no futuro, mas também no presente. Olha aí, 20 anos de idade. A contribuição previdenciária, ela existe em duas formas. Ou aquela que é obrigada a contribuir, que é a pessoa que trabalha, que exerce uma atividade remunerada, e ela é obrigada a pagar o INSS, ou aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, que não trabalha, mas que quer contribuir para ser protegida, como o Luzenor diz aqui muito, pelo guarda-chuva da Previdência Social. Então, se você é estudante, não trabalha, não exerce atividade remunerada, com essa idade de 20 anos, você pode começar a contribuir de uma forma facultativa, ou seja, que você está facultada o seu direito de pagar, porque você quer ter direito aos benefícios no futuro. Quando você começa a contribuir, após 12 meses de contribuição, você já tem direito ao auxílio-doença, você já tem direito a um salário maternidade, se tiver um parto, tiver um acidente, você já tem direito no primeiro mês do pagamento, por um acidente, você já tem direito ao auxílio-doença. Se a pessoa ficar inválida, ela tem direito a ficar recebendo o benefício da aposentadoria por invalidez. E, no futuro, se aposentar a mulher com 62 anos de idade, com 15 anos no mínimo de contribuição. E o homem com 65 anos de idade e no mínimo 20 anos de contribuição para quem começar a contribuir agora. Professor Paulo Bacelar, valeu, Giovana e Ibaretama, obrigado pela sua pergunta, que mostra aí confiança no trabalho que nós realizamos aqui no Jornal Alerta Geral. E diante de tudo que disse o professor Paulo Bacelar, eu reafirmo que é um dos versos aqui do nosso texto, do nosso cordel, do poeta e escritor repentista Fernando Silveira Távora, do município de Capistrano, que nos presenteou com essa obra de cordel. Então, a aposentadoria não é coisa apenas da velhice, mas só a terá quem, no presente, na juventude, se preocupa com a Previdência Social. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085 99273 4353. Cibele, em Viçosa do Ceará. Tenho fibromialgia e meu médico disse que vai dar meu laudo, mas não pago o INSS. Como faço para receber um BPC? Eu tenho 50 anos de idade. Fibromialgia abre espaço para a concessão de um BPC, professor Paulo Bacelar? Olha, Luzenor, depende sempre do laudo médico. Ele que vai dizer o que é que a fibromialgia causa na pessoa, se ela tem impedimento de longo prazo, ou seja, que ela seja impedida de trabalhar, impedida de sair, de fazer suas atividades normais, durante 2 anos no mínimo, que é o prazo mínimo para que a pessoa possa receber um BPC. Se ele estivesse contribuindo com o INSS, poderia ter um direito ao auxílio-doença, se esse tempo que ele está incapacitado fosse menor, fosse de 3 meses, 6 meses, 4 meses, poderia receber um auxílio-doença. Mas para receber BPC, precisa ter uma incapacidade de mais tempo, uma incapacidade de longo prazo, ou seja, de pelo menos 2 anos. Então é o laudo médico que vai dizer o que a fibromialgia causa naquela pessoa, se ela tem incapacidade nesse período de 2 anos. As duas perguntas recentes aqui no meu bate-papo com o professor Paulo Bacelar têm uma relação direta. Por exemplo, a Giovana Ellen, a quem o professor Paulo Bacelar respondeu há poucos instantes, com 20 anos de idade, cuidadosa, zelosa, já preocupada com o futuro. E a Cibele, em Viçosa do Ceará, nesse outro lado, 50 anos de idade, sem contribuir para a Previdência Social, e tem outra preocupação, dependendo do BPC, que tem uma série de exigências para ser colocada, para ser garantido esse benefício, que é o benefício de prestação continuada. Agora, professor Paulo Bacelar, acrescentar aqui um recado nas suas palavras para quem tem essa idade, na faixa etária de 50 anos de idade, como é o caso da Cibele. Ainda vale a pena fazer um esforço para contribuir como dona de casa, no caso a mulher, para o INSS? Eu sempre vou dizer que sim, Luciano. Mesmo que ela com 65 anos tenha um BPC ao idoso, eu sempre vou investir, eu sempre vou
a incentivar a pessoa a ter a sua aposentadoria, porque pagando os 15 anos, ela pode pagar os 15 anos como dona de casa, que é 5% do salário mínimo, não é muito, e ela pode ter a sua aposentadoria com o seu 13º salário. Se tiver o seu esposo, pode, em caso de falecimento, deixar pensão por morte para o seu esposo, ou no caso o esposo, que seja o caso de homem, deixar para a sua esposa, a sua companheira. Então eu sempre vou incentivar a pessoa a contribuir. Alexandra em Umirim nos mandou a pergunta para o 085 99273 4353. A Alexandra diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: gostaria de saber, quem recebe o BPC pode trabalhar de carteira assinada? É porque o meu esposo está trabalhando em uma empresa, lá não aceita trabalho avulso, e aí somos casadas. Tem problema ele assinar a carteira? Na minha casa são 5 pessoas. E aí, professor Paulo Bacelar, desata esse nó para a Alexandra. Alexandra? Olha, Zé, eu respondi uma pergunta igualzinha na semana passada. A pessoa que queira trabalhar, que esteja recebendo BPC, não pode simplesmente assinar a carteira, porque pode cessar o benefício dele, porque é a pessoa que não pode ter renda. Agora, ela pode pedir o auxílio inclusão. Olha só, Luciano, ela pode ir ao INSS solicitar o auxílio inclusão. Esse benefício será concedido para a pessoa que tem BPC, ao deficiente, e queira trabalhar. O BPC será cessado e ele receberá 50% do valor do BPC, ou seja, metade do salário mínimo. E ela ficará recebendo um auxílio inclusão e tendo a sua carteira assinada. Então não terá problema nenhum de ter a sua carteira assinada, mas recebendo metade do que se recebe do BPC. Mais uma dúvida agora da Érica em Itapipoca. Mais uma dúvida sobre o BPC. Gostaria de saber quanto tempo leva para sair a perícia de um benefício. Já dei entrada há 4 meses, nada ainda foi marcado. Dei a entrada no pedido de BPC de uma criança, mas não recebi resposta. 4 meses, né, professor Paulo Bacelar? Aquela burocracia da Previdência Social. O benefício tem durado em média aí 6 meses, né, Luciano? E passando aí do prazo que o INSS deu num acordo com a Justiça Federal de pelo menos 90 dias, mas está passando sempre do prazo de mais ou menos 6 meses. Então, o certo é aguardar essa decisão que pode sair a qualquer momento. Vamos à região do Cariri. O Carlos Roberto está em Vaze Alegre. Retirei o rim direito, tenho só o esquerdo, eu pago o sindicato rural. Eu tenho direito ao auxílio doença? Carlos, fica atento ao que vai dizer o professor Paulo Bacelar. Mais uma vez, a gente vai se atentar ao laudo médico. É o laudo médico que vai dizer que se você está com um rim, você tem problemas de saúde que o impeçam de trabalhar provisoriamente ou até mesmo de uma forma definitiva. Então, com o laudo médico, você pode requerer o auxílio doença. Francisca em Itatira, tenho 59 anos de idade, 27 anos de contribuição. Já tenho direito à minha aposentadoria? Dependendo do laudo médico, atestando a sua incapacidade para o trabalho de acordo com essas doenças que ela tem, que possivelmente deve ter incapacidade, mas precisa ter um laudo médico. Ela poderia ter direito já a uma aposentadoria por invalidez. Porém, com a aposentadoria por tempo de contribuição, ela ainda não tem ainda os 30 anos de contribuição, não se encaixa ainda numa regra de transição, podendo se aposentar com 62 anos de idade, falta pouco, né? Está pouquinho. Enquanto isso, ela pode pedir o auxílio doença apresentando um laudo médico. Mais uma dúvida agora da região do Vale do Jaguaribe, em Morada Nova está o José. Sou agricultor há mais de 30 anos. Minha esposa é funcionária pública municipal e ganha um pouco mais de 3 salários mínimos. Tenho várias provas como agricultor, programas da Emateste, hora de plantar, notas fiscais, o INCRA da terra é no meu nome e várias outras provas. Este ano completo 60 anos de idade e gostaria de saber se posso dar entrada na minha aposentadoria. Aí ele diz, não tenho filhos, mas o José, pelo jeito, está com o dever de casa pronto, bem redondinho, professor Paulo Bacelar. E não importa a condição da esposa dele como trabalhadora urbana ganhando 3 salários mínimos.
O importante é que ele é agricultor, que ele vive da agricultura e a esposa, logicamente, ajuda em casa, mas a atividade dele é de agricultura e ele vai se aposentar, sim, com certeza, com essas provas que ele está apresentando aí. Professor Paulo Bacelar, e neste caso, o José deve esperar. Sei que ele está ansioso para esse momento tão gratificante e importante, que é o pedido da aposentadoria, e principalmente gratificante quando a resposta é positiva por parte do INSS. Mas não adianta correr, precisa esperar os 60 anos de idade chegarem e 24 horas depois do aniversário, aí sim, ele pode pedir a aposentadoria. Verdade, Zeno. No mesmo dia da aposentadoria, no primeiro minuto do dia que ele fizer 60 anos, ele já pode fazer o requerimento e sempre esperar a idade chegar de 60 anos de idade para o homem e 55 para a mulher. Wagner, em Fortaleza. Olha só a pergunta do Wagner, professor Paulo Bacelar. Passei 7 anos sem carteira assinada. Como posso contribuir e recuperar esse tempo sem vínculo com o INSS? Olha, não tem como recuperar. Se você contribuiu, não contribuiu após a demissão, você não tem nenhuma contribuição como contribuinte individual, que é o autônomo, após a demissão, que você teve lá 7 anos atrás. Se você vai começar a contribuir somente agora, esse tempo de 7 anos sem contribuir, não vai poder mais contribuir, a não ser que você comprove essa atividade durante esses 7 anos e tenha que pagar um valor em atraso, uma indenização para o INSS. Mas é muito difícil a comprovação. Você deve começar a contribuir agora, quanto mais cedo, melhor, para que você possa se vincular de novo à Previdência Social, ficar como segurado, voltar a ser segurado da Previdência, e com 6 contribuições você recupera o tempo que você já contribuiu para a carência de qualquer benefício que você queira pedir a partir de agora. O Francisco em Viçosa do Ceará quer saber: sou aposentado, me aposento na especial com 25 anos de contribuição, sou vigilante, melhor dizendo, me aposento na especial com 25 anos de contribuição? Sim, 25 anos de contribuição, o vigilante ele pode se aposentar, mas porém, a regra da reforma da Previdência de 2019 exige uma idade mínima de 60 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. E a questão também de vigilante ser armado ou desarmado, essa questão está sendo discutida no STF, ainda não foi julgado esse tema e temos que aguardar ainda essa decisão para saber se o vigilante que não tem arma de fogo pode também ser considerado como atividade especial. O Vale do Curu ligado na FM agora 104.1 com sede em Trairi, de onde vem a pergunta do Elton. Tenho 53 anos de idade, minha carteira é assinada desde 1984 como agente administrativo. Em 1998 fiz concurso para professor 100 horas e em 2002 para mais 100 horas. Quanto tempo falta para eu dar entrada na minha aposentadoria sem tantas perdas? Olha, Zeno, aí desde 84, aí tem que fazer conta. 29 anos, né, professor Paulo Bacelar? Não é mais, 84 para... 16, 39 anos. 39 anos, ó, ele já poderia ter a idade, o tempo mínimo de contribuição como trabalhador comum. Não, como servidor público, servidor né? público. Como servidor público. A carteira dele é assinada como agente administrativo em 84. Porém, eu queria saber se ele continuou como servidor público nessa fase de 84, se ele transformou para regime próprio de previdência, porque lá em 84 ele era do regime geral. E se ele transformou, ou se ele parou de contribuir, de trabalhar como agente administrativo, para eu ter uma noção. Mas se ele tem esse tempo todo de contribuição, porém ele precisaria ter 60 anos de idade para se aposentar como servidor público. Então, precisaria ter essa informação, se ele ainda é trabalhador do regime próprio de previdência lá, quando ele entrou em 84, e ver também essa questão, se ele continua com o regime geral ou regime próprio. Permita-me acrescentar um detalhe com uma pergunta nessa dúvida do Elton em Trairi. De 1998, que ele cita quando entrou pela primeira vez na área do magistério como professor sem horas, até hoje já são 25 anos de contribuição. Neste caso, professor Paulo Bacelar, ele já poderia pedir a aposentadoria como professor, desde que tenha o quê? 60 anos de idade? 60 anos de idade. Aí, nesse caso, também seria necessário ter 60 anos de idade para entrar na regra geral do professor. Agora, precisa ver outra coisa.
o professor, ele se aposentaria com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade antes da reforma, mas 25 anos de contribuição com 60 anos após a reforma. Então, Elton, se você tem outros questionamentos, se a resposta do professor Paulo Bacelar não foi completa, manda mais informações, porque a gente está aqui com essa linha direta no 085 99273 4353. Adriano em Tururu. Meu amigo Luzenor de Oliveira, assisto o programa de vocês sempre. Parabéns pelos esclarecimentos. Parabéns, Adriano, estendidos também ao professor Paulo Bacelar e a todos que fazem a equipe do Jornal Alerta Geral. Aí ele diz: Luzenor, me tire uma dúvida. Queria saber de vocês sobre a revisão do FGTS. Como ficou? Tem resposta, professor Paulo Bacelar? Ainda está em julgamento, ainda não tem uma decisão ainda sobre essa questão da revisão do FGTS, mas muita gente já está entrando com ação. É a mesma coisa da ação da revisão da vida toda. Muita gente entrou com ação sem saber se ia dar certo ou não. E essa ação ainda não foi julgada. Professor Paulo Bacelar, há poucos minutos você respondeu a pergunta do Elton em Trairi, que é professor, e agora chega a dúvida do Elisvando em Acopiara. Sou professor da rede estadual, tenho 57 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? 3 anos de contribuição e 3 anos de idade. É isso, professor Paulo Bacelar? Exatamente, perfeitamente. Estou fazendo o dever de casa direito, professor agora Paulo precisa ter, nesse caso, Luciano, não é só a idade mínima e o tempo mínimo também. Precisa saber se ele entrou antes de 2003, se vai ter a paridade ou a integralidade. Essas informações de regime próprio, de previdência, como professor, precisam ter muitas informações, porque não é simplesmente ter a idade e ter o tempo. Precisa saber quando entrou, se foi o tempo todo regime próprio, se foi regime geral antes. Essas coisas todas precisam ser analisadas. Mais uma dúvida antes da pergunta da Maria em Russas. Vou dizer para você, ouvinte internauta em qualquer parte do Brasil, que aqui a linha direta está aberta, 085 99273 4353. A Maria em Russas gostaria de saber se quando o advogado coloca o pedido do benefício pelo INSS, se ele tem direito de cobrar os 30% como é na justiça. Ou seja, a dúvida dela é se a ação administrativa no INSS deve ter a cobrança de honorários no mesmo tamanho da ação encaminhada à justiça. Olha, pelo Código de Ética da OAB, foi aprovado uma resolução aprovando os honorários advocatícios específicos para benefícios previdenciários, para processos previdenciários. Nessa resolução, você fala o valor mínimo que o advogado deve cobrar. É mínimo. O que ele se cobra entre um e outro é um acordo, é um contrato entre as duas pessoas que são capazes, podem assinar qualquer contrato. Mas existe o contrato mínimo. E na justiça tem os 30%, é previsto os 30% dos valores atrasados, honorários vencidos, né? Honorários vencidos, verbas vencidas, ou seja, dos atrasados, e 30% de verbas vincendas, de 12 meses sobre o benefício de verbas vincendas, ou seja, no momento que é concedido o benefício na via judicial, você pode cobrar 30% dos 12 meses para frente. Na via administrativa, não é previsto, no mínimo, essa questão das 12 meses para frente, dos 12 parcelas vincendas, ou seja, daqui para frente. Só é previsto o 30% do atrasado, de verbas de atrasado. Então, isso deve ser acordado, porque às vezes não tem tanto atrasado e o advogado pode criar uma outra forma de cobrança. Mas essas são as formas mínimas para que o advogado possa cobrar sem problema nenhum em relação ao AB. Antônio em Juazeiro do Norte, gostaria de saber se para eu me aposentar pela roça, ou seja, como trabalhador rural nos dias atuais, é necessário ter a carteira do sindicato? Olha lá um assunto que a gente aborda com muita frequência aqui, professor Paulo Bacelar. Olha, não é necessário nem agora e nem nunca. Isso não era obrigatório ser sindicalizado, porque ninguém é obrigado a ser sindicalizado, mas serve como uma das provas que você deve ter para caso tenha poucas provas, essa prova na via judicial ela é bem relevante que você tenha a sindicalização, mas não é obrigatório nem agora e nem antes da reforma da Previdência.
Bem colado ali na cidade de Juazeiro do Norte está em Crato, Luciano, também ouvinte da nossa FM 106.5. Tenho 61 anos de idade e em 2002 fui acometido por uma doença que me deixou andando com muletas. Dependo de outra pessoa para minhas necessidades. Sou solteiro, tenho 2 filhos, meu pai é falecido há mais de 3 anos e eu era funcionário público. Sou aposentado e dei entrada no pedido de pensão. Eu tenho direito de receber essa pensão? Aí ele faz uma observação. Sou aposentado por incapacidade permanente na área rural. Se eu der entrada no acréscimo, atrapalha o processo da pensão? Aí ele diz também, dei entrada no pedido da pensão em 2020, até agora não tive nenhuma resposta. Luciano, fica ligado nesta resposta do professor Paulo Bacelar, que vai ser de extrema importância para você definir os próximos passos na relação com a Previdência Social. Olha, se você é aposentado por invalidez e tem necessidade de ter um acompanhante, você pode sim requerer o acréscimo de 25%, esse acréscimo legal, de 25% da sua aposentadoria rural, e não há problema nenhum em relação à pensão por morte. Não vai ter problema porque esses 25% é um direito após a concessão da aposentadoria e também após o falecimento do seu pai, né? Agora, para você receber a pensão por morte, no caso de filho maior, inválido, você precisa provar a dependência econômica. Então, a invalidez ela tem que ser anterior ao óbito do seu pai e você precisa provar a dependência econômica antes do óbito. Se você já era aposentado por invalidez e você vivia da aposentadoria por invalidez, da sua aposentadoria, pode ser difícil comprovar essa dependência econômica, que você deve comprovar que dependia economicamente do seu pai. Então, se você não era aposentado ainda, pode ser que seja também difícil, porque se não era aposentado, pelo menos trabalhava, estava exercendo atividade, né? Então, se dependia economicamente do seu pai antes do óbito dele, aí você pode ter direito à pensão e acumular com a aposentadoria. Luciano, resposta completa, segura, siga esses conselhos do Jornal Alerta Geral, do professor e advogado Paulo Bacelar, porque aí você tem o que a lei o garante na área da Previdência Social. Edson, em Pentecoste, queria fazer uma pergunta. A minha mãe, ela tem 60 anos de idade, ela pode se aposentar com essa idade e ela nunca pagou nenhum direito, ou seja, no caso, não cumpriu o dever de casa de pagar a Previdência Social. Qual é o caminho aqui para a mãe do Edson em Pentecoste? Só resta um benefício, que é o BPC, mas para o idoso, que é quando ela tiver 65 anos de idade. E na época que ela for requerer esse benefício do amparo social ao idoso, aos 65 anos de idade, ela precisa estar cadastrada no CadÚnico com todo o grupo familiar que mora no mesmo teto que ela, para fazer o cálculo da renda per capita familiar e ela ter direito a um BPC aos 65 anos. Professor Paulo Bacelar, Raimunda em Fortim, ouvinte da FM Canoa 96.9. Acompanhe, ouvinte, internauta, a pergunta da Raimunda e principalmente a resposta. A Raimunda diz o seguinte: tenho 67 anos de idade e 16 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Olha, nesse caso, Luciano, ela já tem todos os requisitos para aposentadoria. 65 anos de idade, ou 62 anos de idade, ela já tem 67, já passou 5 anos, né? E 16 de contribuição, ela precisaria apenas de 15 anos de contribuição. Agora, o que pode gerar uma dúvida ou até mesmo um indeferimento num benefício como esse, é que tempo de contribuição ele é diferente de carência. Por exemplo, se eu contribuir 5 anos em atraso desses 16, esses 5 anos eu não posso considerar como carência, porque eu contribuí esses 5 anos após a perda da qualidade de segurado. Deixei de ser segurado, fui lá e contribuí 5 anos. No final eu vou ter 16 anos de contribuição, mas eu não vou ter 15 anos de carência, porque para carência eu não posso pagar nenhum período em atraso após a minha perda da qualidade de segurado. Então, tecnicamente, com 67 anos de idade e 16 de contribuição, ela tem direito à aposentadoria. Mas precisa saber se esses 16 anos de contribuição
também são 16 anos de carência, e aí ela já teria direito à aposentadoria. Aí eu não entendi foi nada, professor Paulo Bacelar. Eu estou embaralhado mesmo há 20 anos aqui no seu convívio, no convívio com você. Professor Paulo Bacelar, resumindo essa história, porque eu fiquei feliz aqui com a resposta que você começou Eu sabia que você ia comemorar. para Raimunda, para dona Raimunda, Mas é um porque alerta. eu já quero tomar café com ela, tapioca. Mas são alertas que eu devo fazer, porque nem sempre 15 anos de contribuição são 15 anos de carência do benefício. Carência são pagamentos sem atraso. Então você precisa ter pelo menos... Por que na época que era 35 anos de contribuição homem, eu precisaria ter 15 anos de carência, no mínimo, também? Porque tinha que ser 15 anos em dia, aí o resto você podia pagar em atraso, podia pagar um período que você deixou de pagar algum tempo, foi lá e pagou, indenizou no INSS, contribuiu os valores devidos, mas não considerava para carência. Mas você fechava os 15 anos no início, primeiramente, 15 anos de carência, aí o resto poderia pagar em atraso. Então, por exemplo, se eu sou advogado desde 2014. Se eu contribuir de 2014 até 2018, eu tenho 4 anos de contribuição lá. E hoje, vamos dizer que eu queira pagar de 2018 até hoje, até 2023, tudo em atraso. Eu devo ao INSS? Devo, porque eu sou advogado, eu trabalho, eu tenho renda, e eu sou devedor do INSS. Eu vou lá e pago esse período todo de atraso de 2018 até hoje. Ele não vai contar para minha aposentadoria para fechar os 15 anos. Mas eu queria deixar entendeu? uma mensagem aqui tranquilizando a dona Raimunda. Por exemplo, professor Paulo Bacelar, se ela teve 15 anos de carteira assinada nesses 16 anos de contribuição, aí ela está garantida... Tranquilo, se é carteira assinada, a carteira assinada conta para carência. Todo período, porque mesmo que o patrão não contribua, é a obrigação do patrão contribuir, não é dela. Então isso sempre vai valer para carência. Agora, se ela é autônoma, se ela é contribuinte individual, sempre por isso, Luciano, o que a gente sempre fala aqui, lembra? Que a gente fala, cuidado para não deixar de ser segurado da Previdência, porque o que você pagar em atraso após a perda da qualidade de segurado, não vai contar para a sua aposentadoria. Por exemplo, o MEI. Se o MEI parou de contribuir em 2019, se ele quer pagar esse 2019 até hoje, vai poder pagar? Vai, porque ele é devedor, mas não vai contar para aposentadoria para fechar os 15 anos. Ele pode até contribuir, vai contar para tempo, mas não vai contar para carência. Então não tem nenhuma utilidade esse pagamento. Pode ser para aumentar o percentual, por exemplo, eu posso ter 15 anos de carência, pago em dia, mais 5 anos em atraso, eu vou ter 20 anos. Então eu vou ter 20 anos, é melhor do que ter 15, porque o percentual aumenta 2% para cada ano, o que passar dos 15 anos. Então ele pode aumentar na sua média, mas precisa fechar os 15 anos, sempre pagando em dia. Então essa pergunta vai servir, Luciano, para eu alertar a dona Raimunda e outras pessoas que não deixe de contribuir, pelo menos por um ano, se perder a qualidade de segurado, aquele período em atraso, não vai contar para a sua aposentadoria. Então é melhor não deixar de pagar, ou se deixar de pagar, não ficar mais de um ano sem contribuir, porque aí você pode perder esse tempo e não poder mais recuperar. Acompanhou, dona Raimunda, em Fortim? Eu quis fazer confusão aqui com o professor Paulo Bacelar, mas a senhora engrandece o Jornal Alerta Geral a nos trazer essa dúvida com uma resposta do professor Paulo Bacelar, que é útil na vida de milhares, milhões de brasileiros. Mais uma dúvida, Fernanda em Uruburetama. Sou funcionária do município e trabalho com serviços gerais há mais de 10 anos. Tenho 59 anos de idade. Já posso pedir minha aposentadoria? Ainda não, Fernanda. Acompanha. Ela também vai ter que ter 15 anos de contribuição, 62 anos de idade, se quiser se aposentar pelas regras gerais. Tá bem pertinho, né, professor Paulo Bacelar? Com 62 anos de idade, mais 3 anos, mas aí tem que esperar fechar os 15 anos de contribuição. Isso. Mais uma dúvida que chega pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Murilo Nunes, em Fortaleza. Sou segurança de uma empresa privada e trabalho como motorista. Às vezes, tenho direito à insalubridade? Olha, depende. No caso de segurança, tem insalubridade ou periculosidade, né? Dependendo do local, ele deve receber sim pelo menos a periculosidade ele deve receber. Mas lembrando que o adicional de periculosidade ou insalubridade não gera direito à aposentadoria especial. O que vai dar direito à aposentadoria especial é o PPP,
para a atividade que ele exerce, onde ele exerce, quais os riscos que ele tem naquela atividade. Francisca em Crateús. O tempo de contribuição influencia no valor da minha aposentadoria? Já tenho o tempo de contribuição necessário, mas se precisar recolher mais, isso vai garantir um valor maior para a minha aposentadoria? Aí ela pergunta, é assim que funciona, professor Paulo Bacelar? É assim, se quanto mais você contribui por mais tempo, você aumenta a sua média. Por exemplo, você aumenta o valor da aposentadoria, do valor que você paga. Vai aumentar a sua média. Só que com 15 anos, você se aposenta com 60% da média. Então, não adianta pagar 15 anos em 2 salários mínimos, por exemplo. Eu nem oriento a pagar 2 salários mínimos durante 15 anos, porque vai ter 60% da sua média. Então, vai baixar para salário mínimo, praticamente. Então, se você quer se aposentar com valor maior, você tem que pagar mais de 30 anos com um valor maior para poder ter um acréscimo também no percentual da aposentadoria. A Priscila em Pacajus tem a seguinte dúvida. Minha irmã nunca contribuiu para o INSS porque sempre cuidou da casa. Eu gostaria de saber como a minha irmã pode garantir a aposentadoria. E aí, professor Paulo Bacelar? Bom, nesse caso, ou ela tem ainda uma idade que dá para começar a contribuir agora, porque ela precisará de 15 anos no mínimo para aposentar. Ela vai ter que ter os 15 anos para poder pedir aposentadoria, ou se ela já tiver numa idade avançada e não achar que vale a pena contribuir agora, ela pode requerer o BPC para ela, porque sem contribuição não dá direito à aposentadoria. Mas no caso de um BPC, precisa ver a questão do grupo familiar, com quem que ela mora, para fazer o cálculo da renda familiar, que não pode ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Tudo isso que o professor Paulo Bacelar acaba de dizer, Priscila, é importante para você e também para sua irmã e para muitas outras pessoas que também deixaram para o amanhã a contribuição para o INSS. Mas dentro desse perfil traçado pelo professor Paulo Bacelar, talvez venha valer a pena a sua irmã se filiar ao INSS, contribuir para o INSS. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, você, professor advogado Paulo Bacelar, nosso muito obrigado, um bom final de semana, até o próximo encontro aqui pelas redes sociais e também pelas emissoras que retransmitem, geram e retransmitem o Jornal Alerta Geral, que é a maior rede de comunicação pelo rádio e pela internet na área da Previdência Social brasileira. Em todo o país, o que há de melhor e mais seguro está aqui, com informação segura nas palavras do professor Paulo Bacelar. Um grande abraço a você, ouvinte internauta, um grande abraço a você, professor e advogado Paulo Bacelar. Um grande abraço, Zenor, sempre satisfação estar